Olá, boa noite! O Parlatório está começando agora aqui pela TV Pai Eterno e eu conto com a sua audiência para mais essa edição. E você já sabe que a gente sempre traz conteúdos de relevância e que podem fazer a diferença na sua vida, né? O Brasil tem alto índice de pessoas que sofrem com ansiedade e a pandemia de Covid agravou ainda mais esse problema. Esse cenário não afeta somente os adultos, as crianças também estão cada vez mais ansiosas. Mas uma convivência saudável entre pais e filhos, carregadas de amor e acolhimento, pode mudar esse panorama. E você sabe identificar sintomas de ansiedade em crianças? Como estão as emoções dos pequenos que estão no seu círculo de convivência? Como a rotina cada vez mais corrida das famílias? Prestar atenção em detalhes de comportamento de pessoas próximas nem sempre é tão simples assim. E eu vou conversar agora com a Fernanda King, que é pedagoga e escritora, e escreveu um livro para ajudar crianças a lidarem com emoções negativas e mostrar como os pais podem auxiliar nesse processo. A Fernanda King nasceu no Rio de Janeiro e é pedagoga com pós-graduação em desenvolvimento infantil, tendo formação especializada em educação infantil na Itália e na Argentina. É diretora e fundadora da escola infantil Petit Kids. Começou a vida profissional na área de publicidade quando deixou o Rio e foi morar em São Paulo. A maternidade fez nossa personagem mudar de profissão. Abriu a própria escola em 2015 com o propósito de educar a filha de forma mais humanizada. Daí passou a estudar a nova área, se tornando uma diretora engajada na busca de uma forma afetiva e acolhedora de educação. Olá, Fernanda, seja bem-vinda ao Parlatório. Fernanda, eu queria que a gente começasse falando sobre essa questão da ansiedade nas crianças. Você, na sua infância, sofreu ansiedade? Olá, Casey. Olá, pessoal que está aí nos assistindo. Olha, não que eu me lembre, eu acho que na adolescência eu já comecei a sentir um pouco mais, mas eu vejo a diferença aí para as novas gerações, né? Porque a minha filha, que é a pessoa que inspirou a história desse livro, que é uma história real, baseada em fatos reais, ela já é uma criança nesse mundo mais moderno, né? Crianças que nasceram aí depois de 2010, 2012, essa nova geração, a gente percebe uma ansiedade aí muito mais presente desde muito cedo. E Fernanda, o que te levou a escrever esse livro? Você falou que a sua filha, você já convive com ela, já vê essa diferença, né, na rotina do dia a dia. Mas como fazer com que a criança não se sinta tão ansiosa? Como foi, assim, ver a convivência com a sua família? E como você via esse momento de acolhimento, até na sua infância também, para hoje, para a atualidade? O que você vê de diferente? A diferença é enorme. Acredito, na minha infância e na minha adolescência não existia essa coisa de ir ao psicólogo. O preconceito era muito grande, né? Era visto como coisa de maluco, né? As pessoas usavam palavras assim muito inadequadas e isso era só em última instância. Hoje não, hoje a gente tem recursos, hoje a gente tem uma aceitação da importância da saúde mental desde muito cedo. Então eu vejo que cada vez mais as pessoas estão vendo a psicologia como uma coisa absolutamente presente na nossa vida, né? As pessoas escrevem na internet, faça terapia, faz muito bem. Então eu vejo uma mudança muito grande na forma com que a gente vê essa ajuda, com que a gente aceita essa ajuda, seja para a criança, seja para o adolescente, seja para o adulto. E voltando lá na tua primeira pergunta, o que me motivou a escrever essa história a primeira coisa foi a realização pessoal, né? O meu primeiro livro. Então é aquela coisa do plantar árvore, ter o filho, faltava escrever o livro. E se a gente puder escrever um livro para homenagear, né, a nossa criança, né, eu acho que é até mais gostoso. Então, como eu vivi essa história com ela, com a minha filha, foi uma história que marcou muito nós duas. Eu aproveitei para falar desse tema, porque na história ela realmente fica muito ansiosa, tem uma pequena crise ali de ansiedade por causa da primeira apresentação de balé dela. Então eu pensei, por que não falar desse tema que hoje, como eu tenho uma escola infantil, né, eu vivencio isso todos os dias com as crianças e orientando as famílias, que uma boa parte do meu tempo e do meu trabalho é na orientação parental.
Então eu pensei, por que não unir o útil ao agradável, né? Eu fazer aí o meu primeiro livro, ter essa realização pessoal, fazer um livro que é dedicado à minha filha, que vai ficar esse legado aí não só para ela, mas para várias outras crianças. Então eu aproveitei que esse tema eu acho que é muito importante a gente falar de saúde mental, falar de ansiedade. Então juntei todas essas coisas e espero, pelo menos os relatos, né, que eu venho recebendo, as mensagens que eu recebo nas redes sociais são bem positivas, de que o livro realmente tem ajudado muito a levar essa luz sobre esse assunto para várias outras famílias. Então acho que assim como a escola que eu criei para minha filha hoje ajuda muitas outras mães e outras crianças, o livro também está seguindo esse mesmo caminho. Agora, Fernanda, para quem está assistindo a gente, que tem uma filha, um filho em casa, sabe que você teve exemplo dentro de casa de uma criança com ansiedade. Quais são os primeiros sintomas que o pai e a mãe devem tentar ver se a criança está desenvolvendo algum tipo de ansiedade? Olha, eu acho que na criança, especialmente às vezes quando é uma criança que ainda não verbaliza, uma criança não verbal, é mudança de comportamento. Comer demais, comer de menos, sono, se esse sono está muito atribulado, se é um sono que não está um sono gostoso, né? A criança ela deve dormir bem. Óbvio que pode não ser ansiedade, né? Pode ser sinal de outros transtornos associados a isso, né? Pode ser uma criança que tem um transtorno e também tem uma ansiedade. Então, ligar o sinal ali de alerta e conversar com o pediatra, conversar com o profissional da área, dividir isso com a escola, verificar a opinião ali dos professores, ver se em sala de aula também apresenta sinais, isso é fundamental que a família ela não deixe para lá porque é criança e ache que vai passar. Tem que estar atento. Algumas coisas podem passar, porque se é um momento ali que a criança está vivendo, os pais se separaram, né? A criança teve um momento difícil e isso realmente é uma fase de transição, esses sintomas tendem a desaparecer. Mas se eles persistirem por um tempo maior, e é o que eu falo no livro, né? Existe ali a diferença de uma crise pontual de ansiedade, porque é um evento, vai ter uma apresentação no palco e essa criança está nervosa. Isso é uma coisa. E uma coisa persistente, como eu falei, né? Mudanças bruscas aí de comportamento, se é uma criança que passa a se isolar muito, se é uma criança que comia bem, deixa de comer, se é uma criança que dormia bem, deixa de dormir bem. Tudo isso deve ser pontuado, primeiro ao pediatra ali de confiança da família, e se a família ainda ficar em dúvida, procurar um outro especialista da área, seja psicólogo, seja neuropediatra, alguém que possa trazer uma orientação melhor, porque a família, né, muitas vezes os pais ali, os responsáveis trabalham com outras coisas, então eles não têm que saber tudo, né, a gente tem que procurar alguém que possa nos ajudar nesse momento. Agora, uma questão que você falou, que eu acho que entra nisso que eu vou te perguntar agora, é o seguinte: os pais eles têm que observar, né, qualquer sinal diferente na criança. Mas e essa rotina do dia a dia dos pais, que a gente sabe que a cada dia está mais corrida? Isso também pode acarretar numa ansiedade nas crianças? Completamente. Não só a rotina, né, da família, como a da criança, muitas vezes é corrida. Leva para natação, leva para o balé, vai para a escola, passa o dia inteiro na escola, fica pouco tempo com a família, porque às vezes uma criança que estuda integral só vê essa família à noite. Só isso já pode gerar uma ansiedade, né? Eu já tive crianças que tinham dificuldade, por exemplo, para entrar na escola, que choravam para entrar, e quando a gente foi conversar com a família para ver o que estava acontecendo, porque a primeira reação da família é achar que alguma coisa aconteceu na escola. Como a gente sabe que não, a gente busca essa resposta também em casa. E fazendo ali aquela conversa, a gente descobre que era uma criança que só via a mãe na parte da manhã. Era uma mãe que trabalhava ou estudava à noite e não dava boa noite para esse filho. Esse filho só ia vê-la no dia seguinte, de manhã. Então, como é que é difícil para essa criança, né, se despedir dessa mãe sabendo que não vai vê-la de noite? Então é uma coisa que precisa ser muito trabalhada com uma criança pequena, entrando aí no que você falou, esses pais que vivem na correria, para que essa criança consiga achar meios de se regular, controlar essas emoções que muitas vezes na primeira infância ela nem tem esses recursos mentais, ela nem tem esse cérebro aí formado para isso ainda, né? Ela ainda está em formação. Então é um trabalho de formiguinha que muitas vezes, né, a escola ela consegue ajudar dando essa orientação,
mas não é fácil. Hoje a gente tem um mundo que é cheio de estímulos e, como eu falei lá na primeira parte da conversa, né, as crianças já nascendo com essa tecnologia, com o acesso a telas, é um desafio novo muito grande e que influencia muito nas questões de saúde mental, que é o uso de tela, né? Isso aí para mim, é o fator número 1 que está mudando como a gente vive as relações, como as crianças, né, veem o mundo. Muitas vezes uma criança que está vendo o mundo ali já muito cedo, através de uma tela, e esquecendo o que a rodeia, né, o que a cerca. Então, são crianças que a gente vai estudar para frente o que são as consequências desse uso excessivo de telas, né? Uma delas a gente já viu que é a ansiedade. Avaliar como usar nessa tecnologia também para o bem das crianças. Ela não é de todo mal, né? Ela tem um lado bom. Com certeza. Obviamente tem um lado bom. Mas tem a forma certa, né? A medida certa, né? Fernanda, chegou a hora de um rápido intervalo comercial, mas a nossa conversa vai continuar daqui a pouquinho, tá bom? Perfeito. E você que está ligado aqui na TV Pai Eterno, não saia daí, porque na volta a gente vai falar sobre a bailarina e a flor. Esse é o título do livro da Fernanda, destinado a ajudar pais e crianças a lidarem com ansiedade e emoções negativas. Até já! Ficou mais fácil dedicar tempo e devoção ao Divino Pai Eterno. Baixe gratuitamente o aplicativo do Pai Eterno para smartphone e tablet. E tenha com você conteúdos exclusivos do Pai Eterno 24 horas por dia. Nele você pode acompanhar as novenas do Filhos do Pai Eterno, do Perpétuo Socorro e ao Sagrado Coração de Jesus, além do Santo Terço. Basta clicar no ícone Novenas e escolher o programa e qual edição deseja assistir. Fique conectado com o Pai Eterno a qualquer hora, em qualquer lugar. Já estou de volta com o Parlatório e no programa de hoje eu recebo a Fernanda King. Ela é pedagoga e auxilia pais a enfrentarem a ansiedade com os pequenos e aborda como acolher quem sofre com emoções negativas e tem dificuldade em superá-las. A nossa entrevistada lançou um livro falando sobre o assunto. Fernanda, eu queria que você contasse pra gente sobre o seu livro A Bailarina e a Flor. O que o leitor encontra na obra e qual a expectativa em relação à repercussão desse livro? Vou mostrá-lo aqui. Essa aqui é a bailarina, que é a minha filha. Linda capa. Eu fiz todas as ilustrações aí inspirada nela, né? No físico dela, que ela tinha naquela época. Então, os pais vão encontrar uma história leve, em forma aí de poesia, para ler com crianças que estão em fase ali de pré-alfabetização. É maravilhoso, porque quando você trabalha a rima, isso ajuda muito as crianças que estão aprendendo a ler e escrever. Então ele é mais indicado aí para crianças, vamos dizer, na fase de 0 a 7 anos. E eu digo de 0 porque a gente tem que ler desde bebezinho, né? Você ler ali com o seu bebê é super importante e você vai vendo quais os tipos de história que ele presta mais atenção, que ele fixa mais o olhar, e conforme a criança vai crescendo, você vai deixando ela folhear os livros, ensinando que ela tenha cuidado com esses livros. A leitura, ela é fundamental para estimular não só a fala, a escrita, mas também o vínculo, que é tão importante entre os responsáveis, os cuidadores e as crianças, que é um dos assuntos que a gente fala aí no livro, né? A importância desse amor, desse afeto, dessa presença, desse vínculo familiar, o quanto isso acalma e traz bem-estar para essa criança. A importância da família é uma das coisas que a gente fala nesse livro. Fernanda, a sua filha tinha quantos anos quando você escreveu o livro? Quando eu escrevi agora com ela com 10 anos. 10 agora anos. Ela tá com 11. E quando que começou passou... assim, essa fase que você via que a sua filha estava com ansiedade? Esse livro ele se passa quando ela sai da minha escola e vai para uma escola maior, que já é um fator aí que a gente sabe, né, que pode trazer. Ela saiu de uma escola onde a mãe dela, né, estava lá todos os dias e foi para uma nova escola maior e desafiadora. Isso ela tinha por volta de uns 5 aninhos. Quando aconteceu o episódio do livro. Fui escrever, ela já estava com 10, né? Demorei um pouquinho para escrever, mas ainda estava tudo aqui na minha cabeça, porque foi um episódio realmente muito marcante. Vamos falar um pouquinho da sua escola?
Como que você trabalha esse tema, ansiedade, com os alunos e com os professores? A gente trabalha todas as questões de habilidades socioemocionais, não só a ansiedade. A gente tem que trabalhar com a criança muito pequena, por exemplo, ali de 0 a 3 anos, questões como, por exemplo, controle inibitório. O que é isso? A criança, quando ela é muito pequenininha, ela quer um brinquedo, ela vai lá e toma do amigo. Às vezes ela morde, às vezes ela bate. Por quê? Porque ela ainda não consegue controlar os instintos primitivos dela. Então, quando é essa fase de 0 a 3 anos, a gente trabalha muito isso. Começar a entender esse controle e ensinar a criança a não bater, a resolver na base da palavra. Só que muitas vezes ela ainda não tem vocabulário para isso, né? Então, é um processo que a gente tem que ter calma, paciência, saber até onde esse cérebro vai, que muitas vezes os adultos não sabem, desconhecem, porque não estudam o filhote da própria espécie, né? Muito pouco se sabe aí sobre a parte de neurociência infantil. São poucas pessoas que estudam isso, mas isso é absolutamente importante para quem tem um filho ou para quem trabalha na área da educação. E de 3 a 6 anos, a gente começa a ampliar essas questões socioemocionais, falando sobre a nomeação dos sentimentos. Porque o que é raiva? O que é ciúme? O que é ansiedade? O primeiro passo é tentar entender, compreender o que a gente está sentindo, nomear para poder falar para o outro a nossa dificuldade. Então esse é um trabalho que é feito de nomear as emoções e depois a gente vai fazendo outros trabalhos, né, de empatia, né, a própria inclusão que a gente pratica muito na escola. A gente consegue ter um olhar melhor e mais compreensivo para o outro, exercitar e trabalhar mais essa empatia, entender que todos somos diferentes e iguais ao mesmo tempo, questões aí de educação antirracista. Então são muitas questões que a gente trabalha no dia a dia de forma absolutamente lúdica. Na educação infantil tem que ser tudo na brincadeira. Eles acham, né, que estão só brincando, mas na verdade estão aprendendo um monte de coisa importante. Então são muitas habilidades que a gente treina em atividades que às vezes parecem absolutamente simples, mas que são muito profundas na essência. Então quando a gente faz um planejamento pedagógico, tudo isso está ali no pacote e as crianças aprendem literalmente brincando. Agora, a aproximação da escola com os pais, principalmente a sua, né, que é uma escola que tem uma visão mais afetiva. Quando vocês veem que um jovem está ansioso, uma criança está ansiosa, como que é esse tratamento com os pais? Como que vocês falam para os pais, dão essa notícia, olha, o seu filho precisa de um psicólogo? Como que é essa conexão entre a escola e os pais? E como deve ser também nas outras escolas? Como eu tenho uma escola que não é muito grande, eu acho que isso é um diferencial nesse momento. Quando a escola não deixa de ser uma empresa, né? Quando uma empresa se torna muito grande, algumas questões pessoais às vezes se perdem um pouco. Como a minha escola é uma escola, não é pequena, mas ela é média, e a gente é muito presente, a gente consegue ter um olhar individualizado e conseguir ali perceber se cada criança mudou o comportamento, o que ela está apresentando, e eu acho que a gente tem que chamar para uma conversa o quanto antes essa família, uma conversa franca, aberta e orientar. Nós, né, temos a possibilidade, né, porque muitas vezes isso esbarra em questões até financeiras das escolas, mas nós temos a possibilidade de termos uma psicóloga, de termos uma coordenadora que é psicopedagoga, e as professoras, obviamente, são todas formadas em pedagogia e muitas têm cursos aí de extensão também, além da formação de professoras que nós fornecemos, né, por conta própria, cursos para que elas cada vez se aprimorem mais e consigam ter esse olhar para essas crianças. Então, eu acredito que percebendo que uma criança está tendo dificuldade, seja de aprendizagem, seja comportamental, tem que chamar a família para conversar e orientar. Só que essas pessoas que vão orientá-las precisam saber, né? O primeiro ponto para a gente conseguir passar a orientação para uma família é a gente ter algum conhecimento ali a mais na área. Então eu chamo, e se eu percebo que essa criança precisa de uma ajuda a mais, eu recomendo que a família passe com um psicólogo para uma observação, pelo menos uma avaliação desse profissional. Às vezes não precisa disso, às vezes mudando alguns comportamentos na família, retirando tela,
né? Uma coisa que eu já pedi para algumas famílias fazerem, porque eu percebia no comportamento da criança que parecia uma criança que usa muita tela. A gente vai chamar a família, realmente usa muita tela. A gente pede essa redução de uso de tela, eu já tive resultados maravilhosos apenas com redução de uso de tela, apenas, né? Isso já é uma coisa muito grande. Então, é ter essa conversa, é ter essa orientação. E isso que eu senti falta, né? Porque minha filha chegou a estudar numa outra escolinha quando ela era bem bebezinha, depois um pouco que eu abri a minha. E eu sentia falta nessa escolinha dela porque eu não tinha orientação alguma. Minha filha tinha, por exemplo, transtorno alimentar e eu nunca fui chamada para conversar. Então, essa proximidade família-escola, esse relacionamento saudável, eu acho que ele é bom para todo mundo, inclusive para a escola. Importante, né? Fernanda, a gente falou muito sobre identificar sintomas de ansiedade, de depressão em uma criança. Mas hoje em dia, você mesmo falou que antigamente era difícil procurar um psicólogo, tinha um certo tabu, um certo preconceito. Hoje as crianças e os jovens, eles conseguem falar assim mais abertamente o que está sentindo ou ainda tem essa dificuldade? Para a própria criança ou o próprio jovem procurar uma ajuda, falar não está certo, eu não estou rendendo naquilo, alguma coisa está errada? Eu acho que ainda tem dificuldade. Tanto que a gente vê aí jovens que infelizmente chegam num ponto extremo, né, de tirar a própria vida, que ficam isolados no quarto, né, que tem aí o termo filhos do quarto, que são aquelas crianças, né, que ficam muito tempo dentro do quarto. Eu acho que as crianças ainda têm muita dificuldade de falar. Só que quando você vai muitas vezes avaliar, é um combo ali, né, de uma família que muitas vezes já está desestruturada e a criança não consegue se abrir porque ela foi criada num contexto familiar desestruturado. É óbvio que a gente não pode generalizar. Muitas vezes a família fez de tudo que podia, tudo que estava ao seu alcance, que eu acho que é a grande maioria, né? Todo mundo que é pai, mãe, responsável por uma criança, faz o seu melhor de acordo com aquilo que tem. Né? Até os nossos pais, por mais que tenham hoje, né, quando a gente vê, a gente fala, nossa, minha mãe fez aquilo, fazia aquilo outro, né, corria atrás de mim, tacava o chinelo. Era o que estava ao alcance deles, né, naquele momento. Era o que ela acreditava que era o correto. Ela estava fazendo o melhor que ela podia, né? Muitas vezes as famílias antigamente, se colocasse comida na mesa, tava tudo certo. É isso, tava tudo certo. Fernanda, pra gente terminar esse bate-papo, eu queria que você fizesse um convite para quem está em casa agora, falasse um pouquinho do seu livro, como que faz para adquirir o seu livro, faz uma propaganda aí desse livro maravilhoso seu. Claro, olha, A Bailarina e a Flor, essa é a capa, porque existem outros livros com título parecido, mas essa é a capinha, A Bailarina e a Flor. Ele tem à venda na Amazon. 5 estrelas lá na Amazon, inclusive, muito bem avaliado. Podem entrar lá, olhar as avaliações. Ou no site da própria editora. A editora se chama Apris. É APPRIS. Também tem à venda no site da editora. Aí você veja qual é o frete que te compensa mais, dependendo da sua localização aí no Brasilzão. Pode ser uma ou outra opção. E eu já estou com vontade de ler também, viu, Fernanda? Fernanda King, foi muito bom conversar com você nesse programa, no programa Parlatório. Muito obrigada pela sua participação, viu? Muito obrigada a vocês também pelo espaço e por a gente poder debater um tema tão importante para a atualidade. Muito obrigada. E o meu abraço especial a você que me deu sua audiência nessa edição aqui do Parlatório. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro, viu? Tchau, tchau.